Agora, o Cruzeiro tá de assustar. Por mais que seja início de temporada, Cirilo, são muitos os fatores para a gente trazer para a conversa quando o assunto é o Cruzeiro. O foco está em dois, né? As armas estão apontadas para dois, Tite e William. Acho que eles têm parcela de responsabilidade, mas não são os responsáveis, porque senão é só tirar o William, trocar de treinador e tudo está lindo. E eu não acho que o problema do Cruzeiro seja esse. Falei agora há pouco no início do programa que é uma temporada diferente, que muitos torcedores teriam dificuldade de entender, muitos de nós, jornalistas, teríamos dificuldades de entender e alguns clubes também. E eu acho que o Cruzeiro entendeu muito mal a atual temporada. Para mim, há um erro claro de preparação, física acima de tudo. O Cruzeiro, falei isso há 4 jogos. E nos últimos 4 está acontecendo a mesma coisa. A exceção de Betim, mas Betim é porque teve o gol no final, porque o Cruzeiro pregou também. Era para ter tomado 2 gols antes do gol do Matheus Pereira. Teve meia bicicleta, teve jogador saindo cara a cara com o Cássio. E por muito pouco o Betim não abriu o marcador lá e não iria perder o jogo. Mas clássico, Botafogo, Coritiba, o Campeonato Mineiro contra Democrata. É impressionante como o Cruzeiro afoga no segundo tempo. E tem responsabilidade. Primeiro que eu acho que há um erro de estratégia na pré-temporada. Não sei como foi feita a preparação, mas outras equipes que voltaram no mesmo momento do Cruzeiro estão melhor fisicamente. O Atlético é um exemplo aqui em Belo Horizonte. O Atlético é um time que está melhor fisicamente que o Cruzeiro. O Atlético tem crescido em alguns jogos no segundo tempo. Aconteceu isso, por exemplo, no último, em Bragança Paulista. O Cruzeiro afoga em todos eles. E me assusta muito, e é a minha maior crítica, a gente está observando esse problema físico no Cruzeiro e ainda assim o Cruzeiro tratar o campeonato estadual como a Libertadores da América. O Cruzeiro, para mim, está se apequenando, tratando o Campeonato Mineiro como a corda que vai salvá-lo desses anos sem conquista. Não é ganhando um Campeonato Mineiro que o Cruzeiro vai dar uma resposta ao seu torcedor, não. É fazendo outro grande Campeonato Brasileiro, é chegando a Libertadores, é fazendo uma boa Copa Libertadores, é tendo um bom início de Campeonato Brasileiro. Porque, sinceramente, Cirilo, você ser campeão estadual vale até o dia que você ganhou. No dia seguinte, ninguém liga mais. Principalmente se na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro você tropeçar. A pressão, ela vai seguir. E eu não estou entendendo o porquê do Cruzeiro tratar o Campeonato Mineiro dessa maneira. Um time, a força máxima para jogar em Betim. E aí ele foi castigado com o clima, né? Porque caiu um mundo de água, o gramado ficou pesado e o time morreu, abriu o bico. E contra o Coritiba, jogadores que a gente não tem costume de ver cansados e sendo substituídos por cansaço, tiveram que ser. O Kaique é um deles. O Kaique é um touro fisicamente, cara. E estava morto com 20 minutos do segundo tempo. Teve que sair, porque esticaram a corda. O Gerson, a gente sabe da capacidade do Gerson. Não é pro Gerson jogar todas nesse início de temporada, não. Ele é um cara muito forte fisicamente, se lesiona muito pouco. Mas nesse início de temporada, que o Gerson estava sem jogar, vindo de um recesso lá no futebol europeu, é jogo sim, jogo não, no máximo ele tá jogando todas, cara. O Gerson joga 40 minutos, 45, depois acaba. Com raríssimas exceções, e uma delas é o Matheus Pereira, que tá sobrando fisicamente, mas os atletas do Cruzeiro estão morrendo no segundo tempo. E para piorar, agora esticou corda. 3 jogos seguidos com o time principal, vai pro 4º contra o América. Ah, não, agora com o América vai ser time misto. Então não tô entendendo mais nada. Com o América ser poupa e com o Betim, não. E depois tem o Mirassol lá, que não perde em casa como mandante em Série A de Campeonato Brasileiro há 20 jogos. Então, para mim, o Cruzeiro entendeu mal o início de temporada, está tratando mal o início de temporada, está mal fisicamente e mentalmente é um elenco fraco. O Cruzeiro é um elenco fraco mentalmente. Eu não estou falando da era Tite. É desde a era Leonardo Jardim. É um elenco que não consegue, não sabe tomar gol. O elenco do Cruzeiro toma gol e desmorona. E esse jogo contra o Coritiba foi de novo. E a dificuldade que o Cruzeiro teve contra o Coritiba é uma dificuldade que vem desde Leonardo Jardim. Time que baixa a linha, traz dificuldade ao Cruzeiro, que tem uma característica de elenco que não se acertou contra esse tipo de jogo. Não conseguiu com o Leonardo Jardim. O Cruzeiro perdeu vários pontos. Vários. A gente passou ao longo de 2025 lamentando pontos que o Cruzeiro perdeu. Sport, Ceará,
Santos, equipes que vieram aqui em Belo Horizonte, baixaram linha, se fecharam e ganharam do Cruzeiro, porque meteram um gol e o Cruzeiro desmoronou mentalmente. E esse início de ano, Democrata, Coritiba, Pouso Alegre, equipes que baixam linha, Betim, que o Cruzeiro ganhou, mas teve uma dificuldade tremenda. E o Cruzeiro não consegue jogar. Alguns jogadores não têm característica que não conseguem sair ali do casulo armado pelo time adversário. Então, você viu quantos pontos eu trouxe para a conversa, fora o treinador, que ainda não conseguiu colocar na cabeça dos atletas a sua ideia de jogo, está pressionado, está sentindo a pressão. A entrevista coletiva ontem do Tite é de um treinador que está sentindo pressão. Para mim, está escalando o time por conta de pressão. Essa insistência no Gerson todo jogo, sair da convicção dele do Gerson como meio e trazer para segundo volante e não jogar mais do outro lado. A troca de Christian de lado com o Arroio. O Tite está cedendo pressão. Não sei se de rede social, se de imprensa, se de torcida. E isso me preocupa muito. Então está na hora de dividir responsabilidade, mas para mim a maior delas foi a falta de entendimento do departamento de futebol do que seria esse início de futebol aqui no Brasil. O destaque da rodada está no chat para você. E vamos colocar na tela os melhores momentos de Cruzeiro e Coritiba para a gente conversar mais sobre o jogo. Ô Simões, para te ouvir também sobre essa partida. Cruzeiro que ontem teve uma base titular muito parecida com a do fim de semana contra a equipe do Betim. Cruzeiro que ao longo do jogo teve o Arroio saindo ao intervalo, depois o William muito vaiado sendo substituído. Enfim, o aspecto físico é o que está pegando, Alexandre Simões? O Cirilo, olha só, o Cruzeiro vem desde o jogo contra o Atlético com... Parêntese, que golaço do Matheus Pereira, hein? Desde o clássico contra o Atlético com força máxima, não é isso? Atlético, força máxima, Botafogo, força máxima, Betim, força máxima, Coritiba, força máxima. Isso é suicídio. Isso é suicídio no início de temporada, tá? Eu acho que é um erro grave da comissão técnica do Cruzeiro. Claro que eu acho que a decisão é do Tite, mas o clube tem departamento de fisiologia. Não existe isso em pré-temporada. Ninguém está fazendo isso no futebol brasileiro. Nenhum clube. Você acha que é só da comissão técnica ou você entende, como eu entendo, que há uma pressão da diretoria por ganhar o campeonato estadual? Você diz institucional, né? Todo mundo, né? Institucional. Nós queremos o campeonato estadual, não abra mão dele. Mas aí ganhar o campeonato estadual, né? Porque... Não estou dizendo que está certo. Não. Mas eu estou dizendo assim, com toda sinceridade, né? Com toda sinceridade, o Cruzeiro... Quando a gente fala de Pouso Alegre, quando a gente fala de Democrata, e com todo respeito a esses clubes e a história que eles têm, vamos pegar o banco do Cruzeiro ontem. O Cruzeiro no banco ontem tinha Matheus Henrique, Japa, Lucas Silva, Wanderson, o Cauã Moraes, Cauã Prata, Wagner, Vidalba. Isso. Esse time do reserva do Cruzeiro tinha a obrigação de fazer um bom campeonato mineiro. Tinha a obrigação de fazer. Então, quer dizer, o Cruzeiro está comprometendo o Campeonato Brasileiro. Lembrando que esse ano já diminui uma vaga no Brasileirão para Libertadores, não é isso? Porque o vice da Copa do Brasil vai ganhar uma vaga na pré-Libertadores. Então a gente já não tem G6, a gente tem G5. E precisa ver o que vai acontecer nas Copas aí para ver se isso vai aumentar ou não. Agora, o que mais preocupa é que essa questão física está afetando diretamente o desempenho técnico dos jogadores, tá? Está afetando. A pressão está afetando o Tite. As substituições dele ontem foram desastrosas. Ele tirou o Lucas Romero, talvez pelo amarelo, mas o Matheus Henrique entrou, foi muito mal. Ele troca o William pelo Fagner, quando o Cauã Moraes era a melhor opção. Ele tira o Gerson para botar o Lucas Silva, quando na verdade quem tinha que entrar era o Kaique Kenji, para ele poder tentar ter um cara de lado de campo. E isso não é a saber... Eu acho que isso aí são coisas até básicas. Se é um jogo que o Cruzeiro está ganhando, precisa defender, é Cauã Moraes ou Fagner? Claro que é o Fagner. Agora, para o modelo do jogo de ontem, que era muito parecido... Claro, o Coritiba é muito melhor do que o Betim, mas o Cauã Moraes entrou muito bem contra o Betim, justamente tendo que ser um jogador mais ofensivo. Então, quer dizer, todo mundo, inclusive os times que estão tendo desempenho, se você pegar fora aqui, você vai pegar o Palmeiras. O Palmeiras está apanhando no Campeonato Paulista, tomou de 4 no Novo Horizontino, né?
perdeu do Botafogo de Ribeirão Preto. Por quê? Contra o Novo Horizontino foi uma coça. Contra o Botafogo perdeu, mas quis, assim, não entrou interessado, botou totalmente reserva. Isso, totalmente exatamente. Reserva. Você pega o Fluminense, roda todo mundo, roda os jogadores de meio. Então, quer dizer, o Cruzeiro está cometendo um suicídio. O Cruzeiro está colocando em risco toda a temporada por causa de um Campeonato Mineiro. Já estourou o Jonathan Jesus, tá? O Jonathan Jesus foi estourado pela comissão técnica do Cruzeiro, porque ele joga desde a primeira partida contra o Pouso Alegre. Ele está jogando desde o jogo contra o Pouso Alegre. Já tinha sentido antes, no jogo contra o Botafogo. E foi para campo contra o Betim. Então estouraram o Jonathan Jesus, um jogador que o Cruzeiro deixou de vender por 10 milhões de euros e que era titular absoluto do time do Tite e compromete o sistema defensivo, porque o Tite também parece não confiar em menino. Eu tô achando que o Cruzeiro tá vendendo, porque o Tite não gosta, né? Porque tem lá o Bruno, tem o Janderson, e a gente não vê esses meninos serem utilizados pelo Tite. Então, quer dizer, é uma situação muito preocupante a do Cruzeiro, porque é um início de temporada desastroso e sem o menor planejamento. Eu acho que é uma coisa até que pega mal pro Tite, que foi o treinador da seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo, não conseguir fazer um planejamento de início de temporada. É muito preocupante. Vamos lá, dentro dessa sequência que vocês estão falando aí, aliás, você que está no chat, vai opinando com a gente, tá? Vai participando também, é a leitura que você faz sobre esse momento, sobre o que está acontecendo no Cruzeiro nesse momento, nesse começo de temporada, começo dos grandes jogos aí desse 2026. Dentro dessa leitura que vocês estão fazendo, é uma grande sequência para jogadores considerados titulares do Cruzeiro em um começo de ano, em um começo de temporada. A mesma base titular jogando jogos seguidos. Isso muito em especial condicionado a resultado, né? Desde que perde o Clássico, passa a ter, entre aspas, obrigações no Campeonato Estadual e depois Campeonato Brasileiro não tem o que fazer, né? Você vai poupar em Campeonato Brasileiro? Não vai poupar. Mas vamos lá. Fim de semana, por mais que você tenha falado que possa talvez soar como uma incoerência, não seria um reconhecimento do tipo, putz, fizemos bobagem. Dá uma rodadinha no time contra o América, porque assim, vamos lá. Cruzeiro tem, você falou do Kaique, né? Que deixou o jogo ontem mal fisicamente. Cansado, não mal fisicamente, cansado. Você tem o Cauã Prates. Lucas Silva não foi titular nos 2 jogos recentes. Matheus Henrique é tido e havido como um cara para ser titular do Cruzeiro, dando tudo certo para a sequência. Precisamos ver um cadinho desse Neiser também, né? Para saber um pouquinho do nível que tá. É um cara tido com muito potencial e necessita de ritmo de jogo para estar à disposição do Caio Jorge, né? Quando o Caio Jorge não puder jogar, até porque eu disse aqui semana passada, eu tenho uma opinião de que no dia que o Caio Jorge não resolve a parada, o Cruzeiro tem muita dificuldade em achar gente que faça gols, que solucione as paradas. Então, precisa preparar os atacantes também para estarem à disposição para a sequência, em que pese também a lesão do Chico da Costa. Mas vamos lá. Talvez dar uma rodada no time, uns 5 ou 6 aí no fim de semana. Não seria também salutar? Vidalba também, outro, né, que precisa de minutos também. Só vai conseguir minutos jogando. Rodar o time no fim de semana não seria reconhecer... Putz, não dá para fazer o que nós estamos fazendo agora. Precisamos pausar, rodar um pouquinho, botar mais gente para jogar, descansar alguns. Porque esse time não vai aguentar, cara. Já não tá aguentando, na verdade, né? Vai seguir de novo contra a América. Aí pegar o Mirassol no meio de semana, titular de novo. Não sei se o Tite tem na cabeça dele um time ideal, mas o que não é ideal é colocar esses caras para jogarem 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos seguidamente, cara. Seria chegar, se colocar um time misto contra o América e falar, errei, fui moleque. E eu acho que deveria fazer isso. Quando eu falo que seria incoerente você colocar time principal com o Betim e poupar contra o América, é que o América é melhor que o Betim. Então você deveria ter feito o contrário. Mas o Cruzeiro cedeu a pressão, cara. É o que eu falei agora há pouco. O Cruzeiro está trabalhando o início de temporada cedendo pressão. Pressão por resultado de campeonato estadual. Transformaram o Campeonato Mineiro na grande conquista dos últimos anos para o Cruzeiro. E o Campeonato Mineiro não vai ser a resposta que o torcedor quer. O torcedor quer voltar a ganhar, porque o Cruzeiro é um clube vencedor? Claro que quer. Mas não é o campeonato estadual. Se der para ganhar o estadual, legal. Mas o torcedor do Cruzeiro quer ganhar outras coisas e o Cruzeiro tem potencial para isso. Mostrou no passado. Agora, do jeito que está fazendo, não vai ganhar nada. Eu acho que para domingo contra o América é preservar jogadores, sim.
O Romero saiu exausto, o Kaique saiu exausto, o Gerson saiu exausto. Todo mundo morto. O William foi substituído por causa de vaias, mas estava morto também fisicamente. Porque tá esticando a corda demais no momento que não deveria esticar a corda, dando a importância que o campeonato estadual não deveria ter nesse momento. E eu acho que sim, contra o América, time misto. E você pode fazer um time forte misto. O Atlético, que é o outro exemplo daqui de Belo Horizonte, jogou contra o América com um mistão. Com um mistão e não cedeu pressão. O treinador foi para o microfone e falou, vou seguir o plano. Dou o que doer, o resultado que for. E seguiu o plano. O Atlético é um time fisicamente mais inteiro que o Cruzeiro. O Palmeiras é. O Flamengo é. O Botafogo é. O Grêmio é. Todos estão mais inteiros fisicamente. O Coritiba. O Cruzeiro não está aguentando jogar 90 minutos. Gente, o futebol tem 90 minutos. Se o Tite acha, se a gestão, se o departamento de futebol acha que 45 são suficientes, eles estão enganados. O Cruzeiro está jogando 45 minutos. Um bom primeiro tempo contra o Atlético, um bom primeiro tempo contra o Democrata, um bom primeiro tempo contra o Botafogo, um bom primeiro tempo contra o Coritiba, e daí? E os outros 45 minutos? O que foi feito deles? Foram pro lixo, porque o Cruzeiro perdeu os jogos nos segundos tempos. O Cruzeiro fez 1-0 contra o Atlético, foi melhor que o Botafogo. Fez 1-0 contra o Coritiba, foi melhor. E perdeu todos esses jogos, cara. Porque morreu fisicamente na segunda etapa. Porque está esticando a corda no campeonato que não deveria fazer, que é o Campeonato Mineiro. Por isso que eu acho que não é uma decisão só da comissão técnica jogar o Mineiro com o time principal. Para mim, é também uma exigência da diretoria de futebol, dos donos do clube. Nós precisamos ganhar o estadual. E eu acho que estão errados. Eu discordo. Para mim estão errados se o pensamento realmente foi esse, e está me passando a impressão de ser esse. Ainda há tempo de corrigir, viu, Cirilo? E tem que começar no final de semana contra o América. Independentemente do que acontecer de resultado, o Cruzeiro precisa descansar alguns jogadores e dar minutos a outros. O Matheus Henrique precisa de minuto, o Lucas Silva precisa de minuto. O Lucas Silva parou de jogar, cara. É o Lucas Silva, né? O Matheus Henrique tá voltando de lesão, precisa jogar. Aliás, ontem ele entrou e foi o único que tentou fazer coisas diferentes. O único é mentira. O Matheus Pereira tentou o jogo inteiro. Disparado o melhor jogador do Cruzeiro em campo, além do gol maravilhoso que fez. O Matheus Henrique errou muito porque tentou diferente. E uma dessas tentativas, ele dá a bola no Christian dentro da área e o Christian quase empata o jogo nos acréscimos. Então ele tentou fazer algo diferente. Trocar as laterais, dar uma chance ou dar minutos para o Vidalba ou para um garoto. O Cruzeiro precisa fazer isso a partir deste final de semana contra o América. Doa o que doer, independentemente do que acontecer no resultado. Porque depois, Cirilo, e tem menos tempo de descanso, hein? Ele teve 4 dias de descanso de Betim para Curitiba. Agora ele vai ter sexta e sábado. 2 dias e meio. Porque o jogo contra o América é no final do dia de domingo. Menos tempo de descanso, menos tempo de recuperação. E depois vai jogar contra o Mirassol, que a gente sabe da dificuldade, o Cruzeiro sabe da dificuldade. E só vai ter segunda e terça também. Menos tempo com de viagem descanso. na terça. É irresponsabilidade o que está sendo feito no Cruzeiro nesse início de temporada. E todo mundo está pagando por isso. O treinador está pagando por isso. Os atletas estão pagando por isso. Individualmente tem um monte de gente mal pra caramba. Zagueiro mal, lateral mal, meio de campo mal, atacante mal, um monte de gente mal. Então, tá todo mundo pagando, para mim, por um erro de estratégia, um erro de escolha. Me entendam bem, há males que vêm para o bem. Para mim, para o bem do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, não ir às semifinais do Campeonato Estadual seria um bom negócio. Eu sei que o torcedor deve estar me matando, me xingando agora, assistindo goleada na rede social, mas há males que vêm para o bem. Na atual situação, esse time morto fisicamente que está o Cruzeiro, às vezes não ir até as semifinais do Campeonato Estadual pode ser bom ali na frente. Vamos refletir sobre isso aqui. Daqui a pouquinho vamos ouvir personagens, inclusive. Mas pensa comigo, Simões, vamos lá, fazer um exercício rápido aqui. Cássio, Cauã Moraes, Fabrício Bruno, que aparentemente
É Não, tá mal. Tá mal? Tá mal. Mas, tá mal. mas a minha... Mas tá jogando mal demais. Nem longe do que não, é o tudo bem. Fabrício Mas a Bruno. minha preocupação é você botar João Macedo e Vidalba Mas eu acho pra que jogar no fim de fisicamente semana. ele não tá mal. Mas aqui, É mas, fisicamente que eu tô falando. Mas, cara, mas deixa eu escala o completar. menino, se perder, perdeu. Então, mas deixa eu completar. Assim, eu colocaria os meninos pra jogar, mas não vai botar pra estrear num jogo contra o América no fim de semana. Não O vai problema botar. é colocar um menino e o Vidalba que vai fazer o primeiro jogo. É isso. Aí você pode complicar. É isso que eu tô pensando. Então vamos lá. Zagueiro do lado direito, vamos fazer o bingo aí de quem a gente escolhe. Vidalba e Cauã Prates, defesa do Cruzeiro. Lucas Silva, Matheus Henrique, se quiser 2 volantes aí que jogam mais um pouquinho, porque no primeiro volante não tem o Wallace, eu não sei, né? Tem Japa. Aí você tem Aí 200. tem na base lá, É. Murilo Hickman, Tem que é 200 baita volantes. jogador. Cheio de meio de campo. Aí você tem, o Japa se citou, pode ser um terceiro cara aí? Pode ser. Não mexe com o Gerson. Matheus Pereira tá bem? Matheus Pereira. Bota o Matheus Pereira pra jogar. Mais adiante, você tem o Arroio, que não é um titular que tá jogando todos os jogos do Cruzeiro. No outro jogo jogou o Wanderson. E você tem o Neiser, se quiser preservar o Caio Jorge. Mas o Caio Jorge foi preservado no fim de semana contra o Betim, então talvez esteja bem fisicamente também. Pô, não é um time com qualidade suficiente para enfrentar o América e jogar bem no fim de semana? O América, inclusive, que está descansado, né? Teve a semana inteira para descansar o América. De domingo a sábado, 7 dias sem jogo pro América, né? Porque jogou no sábado à noite, né? Na rodada anterior do Campeonato Mineiro. Não é um bom time para fazer um bom jogo suficiente, competitivo com o América no fim de semana? O Cirilo, primeiro que eu concordo com o Edu, tá? Se o Cruzeiro fica de fora da semifinal do Campeonato Mineiro, vai ter a chance de corrigir o erro que foi cometido e de refazer a pré-temporada. O Cruzeiro não está fazendo uma pré-temporada. O que o Cruzeiro está fazendo é expondo os jogadores ao risco. O Jonathan Jesus já machucou e se continuar nesse nível aí, vai machucar mais gente. Vai machucar mais gente. Tá? E isso pode chegar a impactar lá na frente em fase de grupos de Libertadores, que o Jonathan Jesus já são no mínimo 2 meses, né? São 2 meses sem um jogador, tá? E o Cruzeiro hoje é a lanterna do Campeonato Brasileiro. E sabe qual é a sequência do Cruzeiro em fevereiro? Depois de jogar com o Mirassol lá, o Mirassol já jogou 20 partidas de Série A no estádio dele. Não perdeu nenhuma. Não perdeu nenhuma. É esse time morto do Cruzeiro que vai ganhar do Mirassol? Tomara que ganhe. Mas se jogar contra o América para jogar contra o Mirassol lá, a chance de perder é muito grande, tá? Aí depois do Mirassol, aí tem um tempinho, porque tem uma parada ali na semana do Carnaval, né? E aí... Essa é a única. A única. Porque tem... Aí tem dia 25 o Corinthians. Aí depois do Corinthians aqui no Mineirão, eu acho que tem o Flamengo no Maracanã. Tem um RT aí nesse meio, né? Tem um RT lá em Patos de pode Minas no desesperado, sábado de Carnaval. Botar pra jogar até o Tite, o Pedro Lourenço em campo. Quer dizer, o erro foi lá atrás, tá? Agora, tem um outro ponto do Cruzeiro, que eu acho que é meio que uma repetição da história do ano passado, embora sejam enredos diferentes e personagens diferentes. O oba-oba exagerado. O início de temporada do Cruzeiro do ano passado foi um oba-oba exagerado, de Gabigol, de Dudu, de apresentação em Mineirão, de Gabi, de não sei o quê, daquele negócio todo. Deu errado. Esse ano a mesma coisa. É Gerson, é pai do Gerson, abre a toca pra torcida receber, é filme de renovação do Matheus Pereira. Aí, cara, jogador de futebol para perder o foco é muito fácil, mas é muito fácil. E pode parecer, mas que bobagem falar isso. Cara, o jogador de futebol, ele perde o foco por qualquer coisa. Por qualquer coisa, tá? Então, para ter salto alto também, não muda de roupa. Não muda de roupa. E os jogadores, o que eles tomam de decisões erradas em campo é um negócio absurdo. Ontem, com menos de 1 minuto, já tinha uma decisão errada do Caio Jorge. Cabecear aquela bola para baixo. Aquilo é bola para cabecear direto pro gol. O cara cabeceia para baixo quando ele tá muito perto da trave, que aí dá o efeito de bater no chão e enganar o goleiro. Dali onde ele tentou, ele ia amortecer a bola. Então, quer dizer, o que o Willian errou de passe, o que o Matheus Henrique, que entrou em campo, errou de passe, tentando driblar, sendo o último jogador da linha, porque ele entrou como primeiro volante no lugar do Gonçalo Romero, sabe? Então, isso é muito perda de foco. O Cruzeiro precisa largar o oba-oba, precisa largar essa bajulação e começar a pensar no futebol. E eu acho que o futebol só vai aparecer a partir do momento que o time fisicamente tiver condições. E hoje o que a comissão técnica do Cruzeiro está fazendo é matar os jogadores, colocando o mesmo time em 4 jogos seguidos no início de temporada.